Você já imaginou herdar algo que não é dinheiro, mas um mistério que sua família guardou por décadas? E se a chave para desvendar esse segredo estivesse escondida em um lugar que você menos espera? Prepare-se, porque a vida de Camila está prestes a mudar. E a verdade que ela vai encontrar é muito mais chocante do que qualquer herança material. E já que estamos falando de segredos de família que nos pegam de surpresa, me conta aqui nos comentários, qual a coisa mais inesperada e inofensiva que você já descobriu sobre um parente? Sua história pode ser hilária. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em uma narrativa que prova que o passado, às vezes, se recusa a ficar enterrado. Conheça a história de Camila, uma jovem que, após a morte de sua avó, recebeu uma herança peculiar. Uma caixa de madeira antiga, lacrada, sem chave e sem qualquer indicação de seu conteúdo. Camila sempre teve uma relação muito próxima com sua avó. Uma mulher de poucas palavras, mas de um olhar profundo. A avó nunca falava sobre seu passado e Camila respeitava seu silêncio. Mas, após o falecimento, o testamento revelou uma cláusula estranha. Um baú antigo, que ficava no sótão da casa, deveria ser entregue a Camila com a única instrução de que ela saberia o que fazer com ele. Ao receber a caixa, o peso e o mistério que ela carregavam eram palpáveis. Não era uma caixa comum, parecia ter sido feita para guardar um grande segredo. A caixa era robusta, sem fechadura visível, sem frestas, e não emitia som algum quando chacoalhada. Camila tentou de tudo para abri-la, forçou, bateu, procurou por alavancas escondidas, mas nada. A frustração crescia até que uma amiga sugeriu levá-la a um especialista em antiguidades. Foi lá que a primeira reviravolta aconteceu. O especialista, após examiná-la, disse que a caixa era de um material raríssimo, usado apenas em construções específicas de uma época muito antiga, e que seu mecanismo de abertura era um quebra-cabeça complexo, que não envolvia força, mas inteligência. O mais intrigante, o material da caixa era idêntico ao de uma famosa estátua antiga que havia desaparecido misteriosamente de um museu décadas atrás. Um caso nunca solucionado. A herança de Camila não era apenas uma caixa. Era um enigma ligado a um crime histórico. E as chaves para desvendá-lo estavam escondidas nas memórias e nos lugares que sua avó frequentava. A revelação do especialista de que a caixa era um complexo quebra-cabeça e não uma peça para ser forçada mudou completamente a abordagem de Camila. A chave não era física, mas intelectual. Ela sabia que precisava desvendar os segredos de sua avó, e a única forma de fazer isso era mergulhar nas memórias e nos lugares que a avó frequentava. Camila começou a revisitar o antigo apartamento da avó, procurando por qualquer indício, qualquer detalhe que pudesse servir como pista para a abertura da misteriosa caixa. Ela encontrou velhos álbuns de fotografia, cartas e alguns livros que a avó lia repetidamente. Em um desses livros, um clássico de enigmas e charadas, Camila anotou páginas sublinhadas e pequenas anotações à margem com a caligrafia da avó. Não eram notas comuns, mas sequências de números e letras que pareciam corresponder aos símbolos que o especialista havia descrito como parte do mecanismo da caixa. O quebra-cabeça estava começando a se revelar, e a mente brilhante de sua avó se mostrava por trás de tudo. A primeira reviravolta séria veio quando, ao analisar uma foto antiga da avó em frente ao museu, Camila percebeu que a data da foto coincidia com o dia do desaparecimento da famosa estátua feita do mesmo material da caixa. Seria sua avó a ladra? No entanto, a busca de Camila chamou a atenção. Um dia, ao retornar ao apartamento da avó, ela encontrou a porta arrombada. Nada havia sido roubado, mas o lugar estava revirado. A caixa de madeira, que ela havia deixado lá por segurança, continuava intocada. Logo depois, um homem elegante e misterioso, que se apresentou como um antigo amigo da família, a abordou na rua. Ele perguntou sobre a caixa, mencionando detalhes que só alguém muito próximo da avó saberia. Seus olhos, contudo, eram frios, inquisidores. Ele não parecia um amigo, parecia um caçador. A tensão aumentou. Camila não era a única interessada no conteúdo da caixa, e a busca pelo segredo de sua avó a havia colocado em um perigo iminente. O que esse homem realmente queria? E por que o interesse dele apareceu só agora? As respostas estavam mais perto do que ela imaginava e prometiam ser ainda mais surpreendentes.
O encontro com o estranho elegante e a porta arrombada intensificaram a urgência de Camila em desvendar o segredo da caixa. Ela sabia que não estava sozinha nessa busca e que o homem representava um perigo real. Ignorar o aviso seria um erro. Camila, então, decidiu focar na pista que ligava a caixa à famosa estátua antiga desaparecida do museu. A foto de sua avó em frente ao museu, na data exata do sumiço da peça, martelava em sua mente. Ela precisava ir até lá. No museu, Camila se apresentou como pesquisadora e conseguiu acesso aos arquivos da época do desaparecimento da estátua. Para sua surpresa, os relatórios indicavam que o desaparecimento não foi um roubo comum. Não havia sinais de arrombamento e o sistema de segurança não havia sido acionado. Era como se a estátua tivesse simplesmente evaporado. Foi então que uma velha zeladora do museu, que trabalhava lá desde então, a abordou discretamente. A zeladora, com um olhar de cumplicidade, entregou a Camila um pequeno bilhete. Nele, a caligrafia de sua avó e uma única frase: "Onde o tempo parou, a verdade espera." A zeladora sussurrou que a avó de Camila era uma antiga funcionária e que, nos dias que antecederam o desaparecimento, ela estava inquieta, sempre observando uma peça específica do museu. Um antigo relógio de pêndulo que havia parado de funcionar há décadas. A reviravolta foi impressionante. O bilhete e a dica da zeladora revelaram que a avó de Camila não era ladra, mas sim uma guardiã. A estátua não havia sido roubada. Ela estava escondida, protegida. E o relógio de pêndulo, que todos pensavam estar quebrado, era na verdade um intrincado esconderijo. O amigo da família que a abordou provavelmente fazia parte de um grupo que há anos procurava pela estátua, e sua avó havia dedicado a vida a protegê-la. Camila agora não estava apenas desvendando um segredo familiar. Ela estava no meio de um jogo de espionagem e a caixa trancada era a prova final. A nova revelação de que a avó não era ladra, mas sim a guardiã de um tesouro escondido no relógio de pêndulo do museu, trouxe um novo significado à caixa trancada. Camila compreendeu que o quebra-cabeça da caixa e as anotações da avó eram instruções para encontrar e proteger a estátua. Com a ajuda da zeladora, ela se dirigiu ao antigo relógio. O mecanismo era complexo, exigindo uma sequência exata de movimentos e o uso das cifras do caderno da avó. Finalmente, uma parte do relógio se abriu, revelando um compartimento secreto. Lá dentro, não estava a estátua. Em vez disso, havia uma série de documentos e uma pequena caixa, feita do mesmo material da caixa original, mas com um mecanismo de abertura diferente. Os documentos revelavam a verdadeira história. A avó de Camila não escondeu a estátua apenas por desejo próprio. Ela era parte de uma rede secreta de historiadores e curadores que trabalhavam para proteger artefatos de colecionadores ilegais e criminosos internacionais. A estátua original havia sido trocada por uma réplica perfeita, e a verdadeira, há décadas, estava sendo protegida em um local seguro. A caixa que a avó deixou para Camila não continha a estátua, mas sim o registro de todos os artefatos protegidos pela rede, incluindo a localização da estátua original e uma lista de nomes dos poderosos criminosos que a perseguiam, entre eles o amigo da família que a abordou. A pequena caixa dentro do relógio era a chave para decifrar esses registros. A reviravolta final foi devastadora. Enquanto Camila examinava os documentos, o amigo da família surgiu, revelando ser o líder da organização criminosa que buscava a estátua. Ele havia rastreado os passos de Camila. Um confronto se seguiu, mas Camila, preparada, acionou um alarme silencioso. A polícia, alertada pela zeladora, que suspeitava do homem, chegou a tempo. A organização foi desmantelada e os Silva, a família que parecia estar acima de qualquer suspeita, foram implicados nos crimes graças aos nomes nos documentos. A avó de Camila, que parecia uma mulher simples e misteriosa, revelou-se uma heroína silenciosa que dedicou a vida a proteger a história e a arte. A história de Camila e o mistério da caixa trancada nos mostram que nem sempre o maior tesouro é o que reluz, mas a coragem e a inteligência de quem o protege. Uma herança peculiar pode desvendar um mundo de segredos e revelar a verdadeira face daqueles que parecem intocáveis. E você, teria a coragem de carregar um segredo tão perigoso pela vida? Deixe sua opinião nos comentários. Se essa história te chocou e te fez refletir sobre as verdades ocultas que nos cercam, então não perca mais tempo. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas narrativas que vão explodir sua mente com reviravoltas que você jamais esperaria.